Olá pessoal, bem-vindos à semana 8. Vamos começar um novo conteúdo a partir dessa semana, o conteúdo final do curso. Vamos lidar com integrais. A fim de explicar um pouco o que é integral e qual é o seu sentido físico, vamos entender um pouquinho o que é o problema da distância. Nós sabemos, por exemplo, que se nós tivermos uma partícula se movendo com velocidade constante, v, ao redor do eixo x, então a distância que ela percorre é dada por velocidade vezes tempo. Isso significa que se nós soubermos que a nossa partícula está no ponto zero, em tempo zero, então em tempo t ela vai adquirir a distância t vezes v. Ou seja, a distância que ela percorreu em t unidade de tempo é exatamente t vezes esta velocidade constante. Mas a gente sabe que essa distância não é calculada assim se a velocidade não for constante. Por outro lado, se nós não tivermos velocidade constante, mas por exemplo aceleração constante, a distância é dada de forma polinomial em grau 2 em relação ao tempo. Então, você precisa das informações do momento inicial, da posição inicial, da velocidade inicial e a aceleração constante. E a distância é dada por t quadrado, a t quadrado sobre 2, v0 de t mais x0. Por outro lado, se você tiver um movimento harmônico simples, então a distância é dada por x0 de cosseno de ômega-t mais v0 de seno de ômega-t. E à medida que a velocidade vai complicando, a distância vai complicando. Mas, ao invés de ficar estudando caso a caso, Isaac Newton, junto com as derivadas, também bolou um método de entender esta situação de forma geral. E isso é chamado de integral. E a ideia, tanto de Newton quanto de Leibniz, para entender este problema e resolvê-lo, é voltar à ideia inicial, ao conceito inicial, ao caso de velocidade constante. É claro, como a gente viu nos slides anteriores, que isso não vai resolver o problema para todos os casos. Mas a gente pode usar essa ideia para aproximar o que seria a nossa distância. A gente pode pensar que em cada ponto da nossa curva, em cada ponto do nosso tempo, a gente pode aproximar, pelo menos por um instante pequeno de tempo, a nossa velocidade por uma velocidade constante. Então, digamos, por exemplo, que nós estamos acelerando bastante e aceleramos de 0 a 100 em 1 minuto. Mas do segundo 47 ao segundo 48, a gente poderia falar que nós estamos em uma determinada velocidade constante. Isso não é verdade, nós estaríamos acelerando, não importa, mas isso aproximaria bem a distância que a gente percorreu. Isso que a gente vai fazer. Então pense que nesse instante aqui, ao redor desse instante, ao invés de considerar que a nossa velocidade está variando, a gente pensa que a velocidade é constante. Se nós pensarmos que a velocidade é constante, a gente pode pensar que, pelo menos aproximadamente, a distância que a gente percorreu entre t0 e entre t1 vai ser essa velocidade, que a gente pensou em aproximar o instante todo, vezes o tempo decorrido. Então, o tempo decorrido é t1 menos t0. Por outro lado, se vocês notarem bem, esta quantia aqui, v vezes t1 menos t0, é exatamente a área desse retângulo, que fica logo aqui embaixo. A base é t1 menos t0 e a altura é exatamente o v2. Portanto, se nós queremos entender qual a distância, uma forma de aproximar ela é nós irmos escolhendo quadradinhos e quadradinhos e quadradinhos, retângulos debaixo da da curva, e com essas áreas a gente vai aproximando a distância. Veja que essa aproximação
pode não ser muito boa. Mas à medida que a gente diminui esses quadrados, aumenta o número desses retângulos, perdão, esta aproximação de velocidade vezes tempo, a aproximação entre a velocidade que nós estamos considerando e a velocidade real, ela vai ser cada vez menor. Então, se começarmos com uma curva, por exemplo, como esta daqui, e tomarmos só alguns quadrados, a velocidade que nós estamos escolhendo aqui comparado com a velocidade em todo o tempo que a gente considerou, a diferença é muito grande. Veja, por exemplo, esta situação aqui, que a diferença é bastante gritante. Mas se começarmos a tomar retângulos, um maior número de retângulos, e aumentando essa quantia de retângulos, a área que a gente tem debaixo da curva, cada vez passa a ser melhor aproximada por esses retângulos. Não só isso, mas as velocidades que estamos considerando, e portanto as distâncias, vão ser cada vez melhor e melhor aproximadas. E essa ideia, apesar de parecer um tanto ingênua, de ir aproximando por velocidade por tempo, nos leva à tricotomia mais fundamental, o maior alicerce do cálculo. Esta é chamada de teorema fundamental do cálculo. Esse teorema é essencialmente a única forma que nós temos para, de fato, calcular uma integral. Para entender ele de uma forma muito heurística, para entender ele de uma forma física, de uma forma que nós entendemos no nosso cotidiano, vamos escrever aqui os 3 pontos que nós conectamos. Por um lado, da física, do que a gente conhece, de nossos experimentos, de nossa vida diária, a gente entende que a distância tem como variação instantânea a velocidade instantânea. Quer dizer que a velocidade é a derivada da distância. Por outro lado, se nós tivermos o gráfico da velocidade, aqui representado de amarelo, a distância percorrida entre um tempo inicial e um tempo final é exatamente a área debaixo do gráfico. E um terceiro ponto é que se a gente pensa que a velocidade é a variação instantânea da distância, a gente vê que a distância percorrida, ou seja, a integral, será a variação total induzida por esta velocidade instantânea. Vamos conversar um pouco agora como que esta informação aqui nos ajuda a calcular a integral, nos ajuda a calcular o que seria a variação total ou a área debaixo do gráfico. A definição que nós vamos usar de integral, e vamos começar falando de integral definida, é exatamente essa de área debaixo do gráfico. Então, seja uma função f limitada e com poucas descontinuidades, e apenas entre o intervalo AB. Nós definimos a integral entre AB como a área debaixo da curva entre AB. Essa é a notação que nós usamos. Então nós nos referimos aqui a uma função f em uma variável x e nós estamos integrando nesta variável x. Então integrar f quando a variável x varia entre a e b. E se pararmos para pensar agora, e pensarmos nessa f não como uma função qualquer, mas como essa f a velocidade em função do tempo, pelas ideias que estávamos conversando anteriormente, essa área seria
a distância percorrida no intervalo de tempo A até B. Ou seja, se a gente pensar que f é a velocidade calculada no tempo x, implica que a integral entre a e b do f de x dx é simplesmente a distância percorrida entre o tempo a e o tempo b. Por outro lado, a gente sabe que a derivada da distância é a velocidade instantânea. Suponha agora que a gente tem uma função velocidade f de x, então f conta a nossa velocidade no tempo x. E você conhece duas funções, f de x e g de x, cujas derivadas dá exatamente f de x. Veja qual a interpretação disso, quer dizer que a gente conhece duas funções que andam na mesma velocidade. Isso significa que se você calcular a derivada de f menos g, como a derivada é algo linear, a gente conclui que dá zero. E uma aplicação mágica do teorema do valor médio nos faz concluir que a diferença entre f e g é simplesmente uma constante. Voltando neste quadro aqui, veja que o que a gente quer entender é a distância, a diferença entre a distância percorrida entre A e B. Isso significa que é a distância total que você alcança quando você está no tempo B, menos a distância total que você alcança quando está no instante A. E se a gente aplicar esta diferença nas funções f-zonas e g-zona, a gente conclui que f de B menos f de A é simplesmente g de B menos essa constante, que eu vou chamar de C, menos g de A menos essa constante. E se você olhar bem, o que a gente tem? Tem g de B menos g de A menos C, menos com menos dá mais C. Cortando Cs, nós concluímos que essa variação total, a variação da distância entre o instante de tempo A e o instante de tempo B, independe da função que você escolheu, desde que a derivada dessa função seja sua função velocidade. O resumo da ópera é o seguinte: se você tem uma integral, você quer calcular uma integral, você tem uma função f, quer integrar ela de A até B, você pode pensar que essa f é uma função velocidade. E essa integral é a diferença da distância que você estava no ponto B com a distância que você estava no ponto A. Ou seja, é a distância que você percorreu do tempo A até o ponto B. Então, é a posição que você está no B menos a posição que você está no A. Mas onde que entra essa interpretação no nosso cálculo? Você lembra, veja bem, distância o que é? Velocidade é exatamente a derivada da distância. Então, se eu pegar uma função cuja derivada seja a minha função f, então essa função f é simplesmente um candidato para a minha distância, para a minha função posição, minha função distância. E para saber quanto que foi meu deslocamento total entre o instante A e o instante B, eu poderia simplesmente calcular f de B menos f de A. E o que o teorema fundamental do cálculo te diz é que essa conta é simplesmente certa. Portanto, neste ponto, não existe mistério nenhum sobre calcular a integral. Se você quer calcular a integral de A até B de uma função f, basta
você encontrar uma função cuja derivada é f e calcular esta nova função no instante b e subtrair o instante a. Vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, se a gente quer calcular a derivada do seno entre o instante a e o instante b, se a gente quiser calcular a integral do seno entre a e b, então integral de seno de x, dx, entre a e b. Bem, essa integral aqui eu não sei quanto que é exatamente, né? Mas se eu pensar a derivada do cosseno de x, isso daqui é menos seno de x. Então, se eu passo o menos para o lado de cá, né? Como esse menos pode entrar aqui dentro da derivada, a gente conclui que a derivada de menos cosseno de x só pode ser seno de x. Ah, veja bem. Então, o nosso teorema fundamental do cálculo nos diz que essa integral aqui é menos cosseno de b menos cosseno de a. Por outro lado, se a gente quiser integrar x ao cubo, por exemplo, então x ao cubo entre a e b dx, bem, essa integral a gente ainda está aprendendo a fazer, mas a gente lembra da regra do tombo, né? Então a gente quer que este lado aqui seja exatamente o nosso x ao cubo, o que implica que o n é igual a 4. Se nós fizermos a conta de dx de x à quarta, usando a regra, então 4 cai e a gente fica com 4x ao cubo. E de novo, passando esse 4 aqui para o outro lado, então dividindo por 4, e como o coeficiente constante pode passar para dentro aqui, a gente tem que o d dx, a gente conclui aqui o d dx de 1 sobre 4 x à quarta é 1 sobre 4x ao cubo, que é exatamente x ao cubo. Ou seja, o nosso teorema fundamental do cálculo nos garante que a integral de x ao cubo entre a e b vai ser exatamente 1 sobre 4b elevado à quarta, que é x à quarta, calculando x igual a b, menos 1 sobre 4a elevado à quarta. Mas geralmente vocês podem concluir que a integral entre a e b de x a n dx vai ser exatamente 1 sobre n mais 1, x a n mais 1, menos 1 sobre n mais 1. Perdão, tem que trocar o x por a e b aqui. Então 1 sobre n mais 1, b elevado a n mais 1, menos 1 sobre n mais 1, a elevado a n mais 1. Então aí levanta o grau. Veja que estas contas aqui, essa integral definida, como nós chamamos, ela tem essa intuição física de variação total. Existe algo que nós chamamos de integral indefinida, que é só uma notação para o nosso candidato. Então, uma integral indefinida, a integral indefinida de uma função f de x dx, isso simplesmente é uma antiderivada. Então, a gente calcula ela ou denota ela, isso é simplesmente uma função f tal que a derivada é f mais c. Tá? Isso é essencialmente uma notação, ok? A gente sempre denota assim. Então, a integral de f de x dx é igual a uma f cuja derivada é f, e a gente sempre inclui esse mais c, só para denotar que você pode somar uma constante qualquer. Essa f não precisa ser a f que você escolheu, mas qualquer outra f que difira pela sua f como por uma constante. Vamos fazer exemplos novamente que são sempre muito úteis para fixar.
De novo, isso é só uma questão de notação. E como a gente calculou lá, se a gente fizer o seno de x dx, uma função cuja derivada é seno de x, é menos cosseno de x. Então essa é a nossa f-zona. E a gente inclui aqui do lado mais c. Viu? É só uma notação. Por exemplo, integral de x ao cubo dx. Isso aqui a gente viu que é 1 sobre 4x à quarta. Isso aqui é a nossa f-zona. A gente viu que a derivada disso aqui é x ao cubo. E a gente inclui mais c. O último exemplo que a gente viu, x a n dx, a gente tinha comentado que uma derivada, uma função cuja derivada é x a n, é simplesmente tomar 1 sobre n mais 1, x a n mais 1. Isso funciona para n diferente de menos 1. Viu, pessoal? N igual a menos 1 dá uma coisa diferente. Eu deixo aqui para vocês pensarem quem seria uma função f cuja derivada é 1 sobre x. Só incluindo aqui, então, uma antiderivada, né? A antiderivada dessa, ou a integral indefinida do x a n dx é 1 sobre n mais 1, x a n mais 1. A gente inclui sempre o mais c. Ok? Com mais um exemplo de integração, deixa só fazer aqui a letra A do exercício 4. É possível que haja atualizações na lista e esse não seja mais o exercício 4, tá bom? Acho que a forma do exercício é calcule a área entre a curva y igual a x a 4 sobre 5, o eixo x, entre x igual a 3 e x igual a 4. Então, exatamente a área debaixo dessa curva aqui. Portanto, o que é essa área? Essa área é a integral de x a 4 sobre 5 dx entre 3 e 4. Se a gente pensar aqui, de novo, pela regra do tombo, né? A gente lembra que d dx de x a n, isso é n x a n menos 1. Então, se a gente quer uma coisa assim, essa integral vai ser 1 sobre n mais 1 vezes x a n mais 1. E agora esse x aqui a gente vai calcular entre 4 e 3. Eu estou usando uma notação nova aqui para vocês, gente. Essa é uma notação só para ficar mais fácil de escrever a integral. A gente escreve assim, f de x, ou melhor, f de x, com esta barra aqui, entre A e B, é simplesmente f do que está em cima menos f do que está embaixo. Tá bom? Então, keep in mind. Lembrem dessa anotação aqui. Ela ajuda vocês e também o professor de vocês certamente vai usar ela em algum momento. Substituindo ali n igual a 4 sobre 5, a gente tem que aquilo é 1 sobre 4 sobre 5 mais 1 vezes x a 4 sobre 5 mais 1, calculado entre 3 e 4. Então, 4 sobre 5 mais 1, isso é exatamente 9 sobre 5. E agora a gente calcula 1 sobre 9 sobre 5 de x a 9 sobre 5, calculado com x igual a 4. Então, 4 a 9 sobre 5 menos 1 sobre 9 sobre 5, 3 elevado a 9 sobre 5. Tá? Se quiserem simplificar um pouquinho isso daqui, pode pôr o 5 ali para cima, fica 5 sobre 9, e colocar isso em evidência. E essa é a resposta para essa integral, para essa área, né? Então a resposta é a área, aqui achurada, ela tem exatamente 5 sobre 9
4 a 9 sobre 5 menos 3 a 9 sobre 5. E é positivo, né? Então é esperado que uma área seja positiva. Quero só alertar para uma coisa aqui que eu não comentei na hora de definir a integral. Nós podemos ter áreas negativas. No seguinte sentido, se a nossa integral ela passa para baixo do eixo, então qualquer coisa que esteja acima do eixo ela vai contar como positivo, mas partes abaixo do eixo x elas entram como negativas. Eu exemplifico isso com a integral do seno, a integral de seno de x, de π a 2π, por TFC, menos cosseno de 2π, a gente ganha, né? Menos cosseno de π. E cosseno de 2π, isso é 1, menos isso dá menos 1, menos cosseno de π, agora é menos 1, com o menos aqui fica 1, tá? Menos 2. Tá? Por que essa área aqui é negativa? Porque exatamente essa situação está acontecendo. Nesse caso, nós estamos calculando uma área do gráfico do seno que passa exatamente por baixo do eixo x. Mas o importante aqui é que o teorema fundamental do cálculo sempre vale. Ele não sente essa interpretação. Ele te dá a resposta certa sempre. Você, em algum exercício, em alguma situação, que tem que se controlar. Se você está passando por baixo do gráfico ou se você está passando por cima do gráfico. Veja, se você está pensando num problema onde o seu f é a velocidade, se você está indo por cima do eixo x, então a sua velocidade vai ser positiva, quer dizer que você está andando para frente. Mas quando você está indo para baixo do eixo x, a sua velocidade é negativa. Significa que você está andando para trás, você está voltando na sua distância, na sua posição final. A sua posição final, quando você estiver aqui, vai ser menor do que a posição que você estava no instante π. Tome, por exemplo, o movimento harmônico simples, né? Que é exatamente o movimento descrito pelo seno de x, onde você tem um pêndulo que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, por exemplo, no exercício 9, tome cuidado com o deslocamento total. Tá, o deslocamento total não é igual à área do gráfico se o gráfico passar para baixo do eixo x. Porque quando você passa para baixo do eixo x, você está voltando para trás. E se você calcular a integral, você encontra a sua posição final. Mas se você quer calcular o deslocamento total, você tem que calcular tudo que você foi para frente e calcular o quanto você deslocou para trás também. Você soma esses dois, sem o sinal de menos da parte negativa. Então, para entender o deslocamento total, tome cuidado com os pontos onde o v de t é menor que zero, as regiões onde o v de t é menor que zero. Por fim, não esqueçam de olhar no livro propriedades de integrais. Então, as integrais, tanto definidas quanto indefinidas, elas gozam de uma série de propriedades muito parecidas com as de derivação. Por exemplo, vocês podem ver aqui, se você alterar a direção da integração de A para B para A, isso faz sentido desde que você coloca um sinal aqui, tá bom? Isso é uma interpretação. Há uma série de propriedades muito próximas da derivada, por exemplo, a integral da soma é a soma dos integrais, constantes saem para fora, e também tem uma regra fixa, que a integral de uma constante é simplesmente o que você esperaria em um movimento com velocidade constante. Dê uma olhada então,
Essa propriedade também é importante. Ainda tem algumas propriedades comparativas. Este livro aqui é o Stewart, volume 7, edição 7. Eu deixo vocês aqui com o conteúdo. Desejo uma boa semana para vocês e nos procurem se precisar de qualquer coisa. E pratiquem um pouco. Vocês vão ver que integrais não é nada para se perder a cabeça. Até mais. Bons estudos.